Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, dia 10, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Bora para nossa análise diária. Galera, hoje nós tivemos um dia ímpar, né? Tivemos hoje duas break news, né? Uma aqui do Brasil e outra ali dos Estados Unidos. Começando aqui pelo DXY. Galera, é o seguinte, DXY em queda, tá? Hoje nós tivemos, ele estava um pouquinho na queda, né? Ele estava até a abertura do mercado. Ele ficou flat, inclusive trabalhando a movimentação, mas ontem porque ele teve uma subida, né? E conseguiu tocar aqui no 900, 90, né? 90, 99 100, né? Praticamente. Então ele estava aqui se mantendo aqui na parte do 90, né? 99, um pouco abaixo, só que às 11 o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele tweetou, né, acho que foi na rede social dele, sobre a China, dizendo que não precisava mais, que ele não precisava mais, enfim, colocar tarifas, né, por causa do relacionamento da China com a Rússia, toda essa tensão geopolítica que fez que aconteceu. DXY, né, perdeu força. Deixa eu mostrar aqui para vocês também. A bolsa, ela caiu, o VIX ficou estressado, tá? Então, olha só, as bolsas no mundo realmente caíram. Os currencies, né? Então, obviamente que o dólar cai, as outras subiram, mas inclusive o Bitcoin e as outras moedas, eu digo cripto, né? Elas também estavam caindo. Na verdade, aqui, se nós formos ver o cortes de performance, olha só, né? O mercado cripto está realmente caindo, tá, galera? E mais, setor de energia também começou a cair, né? Por causa essa fala, né? Caiu com mais força, estava caindo 2 ponto alguma coisa, né? Inclusive o Brent e o WTI, né? Que é o petróleo, gasolina também caindo. Agora estão caindo 3%, 4%. Metais, só o ouro praticamente. O ouro e a prata estavam um pouco mais forte, né? Mas de resto estavam caindo. E o nosso minério de ferro também caindo, tá, galera? Então, bora aqui começar para o nosso DXY, pessoal. Aliás, né? O nosso dólar, nosso câmbio. Pessoal, é o seguinte, olha só, né? Hoje nós tivemos uma fala, né, ali do Galípolo, do presidente do Banco Central, no qual ele errou um macro fundamento da economia acerca de força monetária que o Banco Central tem, né? Enfim, ele errou, né? Depois nós vamos ter que esperar as notas do Bacen para esperar esse esclarecimento, mas o fato é que também isso fez com que os nossos DIs eles estressassem, né, galera? Então olha só aqui, DI, pessoal, olha aqui, né? Inclusive os DIs eles estavam um pouquinho mais flat, né? Um pouco mais para queda, mas depois que ele falou, olha só o que aconteceu. Inclusive a ponta longa ela tá um pouco mais forte, né? Disparou na frente. Deixa eu ver quanto que ela tá agora, né? Ó, mais de 1,5, né? 1% de alta. Então, movimento bem forte, né, galera? Já um pouco mais atípico. Tá. Câmbio abre, né? Dólar abre aqui, um leve gap de baixa, tá? Procurou o nosso POC e tá aqui tem um BRLT, a nossa máxima da CME e aqui a mínima da CME, né, galera? Ele ficou meio que trabalhando aqui, né? Os DIs estavam um pouquinho caindo também, né? Conforme eu falei para vocês, mas depois os DIs eles começaram, né, a fazer um certo movimento de alta, tá? E aqui, pessoal, galera,
seguinte, nosso dólar, né, começou a ter uma reviravolta, né? Ele saiu do polo negativo, buscou o ajuste, né? Buscou o ajuste à máxima da CME e depois trabalhou, inclusive, jogando a nossa primeira Petax futura acima dessa liquidez, né, galera? Ele trouxe essa liquidez, então, aqui do 390, e lembrando que aqui nós estamos no 400, né, galera? Então a gente está aqui no 400, ele passou, jogou primeiro preço futuro. Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que nós estamos, né? Então olha só, então ele jogou logo a primeira Petax futura acima do 400, então ele praticamente quase já rompeu, né? E depois que nós tivemos essa break news, olha só a diferença de uma Petax para outra, 53 pontos e meio, né? E depois da segunda para a terceira, 15 pontos, né? E da terceira para a quarta, 16 pontos e meio, né? Lembrando que o nosso casado está de 26 pontos e nosso estudo sugerido nós erramos 11 pontos, porque hoje o dia foi bem atípico, bem direcional, né, galera? Então, olha só, pessoal, a diferença aqui, né? Então teve a notícia, né? O mercado reagiu. E aqui eu não via a venda aqui no 400, tá? Mas aqui eu enxerguei a venda aqui no, inclusive no nosso 500, né? Só que tem que esperar ele voltar, né? Então ele fez um spike, né? Fez um spike um pouco mais forte, aí sim dava para ter vendido. Só que ele veio aqui, pessoal, até o 520, né? Então a gente está com 2%, né? Quase 2% de alta, né? Chegou 2,0,5% de alta. Então ele vai custar um pouquinho, né? A passar desse 5,50. Na verdade que o importador agora ele está com muita raiva, né? Dessa movimentação aqui do câmbio, porque ele basicamente passou do 400, ele estava no 395, né, 394 e agora já está no 509, né? Então ele passou um range praticamente num pregão, né? Em praticamente 4 horas de mercado ele passou um range inteiro do dólar, né? Que a gente tem um range de 100 pontos. E depois, né, depois assim, dá para pegar uma venda aqui, mas na modalidade scalp, tá, galera? O mercado ele fica muito irracional. Só que depois ele voltou e fez aquela operação que nós gostamos aqui, né? Que quando ele tá no preço futuro volta, né, no preço à vista e volta para o preço futuro. Então essa interação com o preço à vista, né, que é a segunda Petax do dia, para trazer para o preço futuro, foi bem interessante, né? Ele ficou aqui ainda comprado, né? Ainda ficou trabalhando de forma compradora, né, de forma geral, tá? Acima do preço futuro e depois carregou a liquidez mais um pouco, fez a terceira Petax futura aqui no 488, né? 480, 487,5. Deixa eu ver, a terceira é 487,5, né? E ainda inclusive tentou passar aqui tentou desafiar aqui o nosso 500, né? Então não é tão interessante depois que ele começa a trazer essa liquidez vir tentar aqui desafiar, tá? Quando ele fica aqui perto, né, do 500 ou dos, quando eu falo 100, né, porque aqui tem muita exportação, né, call e put dos exportadores e importadores. Foi mais ou menos o desenho de ontem, né, galera, como eu falo para vocês. Só que aqui foi no 400, né? Então quando ele vem numa e sobe, aí sim é interessante fazer a venda no primeiro toque. O que aconteceu aqui, né? Essa venda no primeiro toque, só que passou bastante. Quando ele fica perto, né? Aqui um pouquinho mais congestionado, basicamente do 490, né? Aqui 490, inclusive quando ele começa a trazer essa liquidez, então quando ele vem, ele quer para romper, né? Inclusive rompeu aqui o 500 e fez o 500, né? De
suporte, né? Passou e fez um suporte aqui. E hoje, câmbio tendência de alta, tá? Bora ver se ele vai conseguir entregar um pouco, né? A gente não sabe, mas se tiver um arrefecimento aqui nos nossos DIs, aqui olha só os DIs, né? Ponta longa, ela tá bem na frente. Se eles devolverem um pouco, talvez o câmbio ele venha e fazer o ajuste aqui para baixo do 500, né? Talvez ele não fique aqui de imediato, mas vai ficar muito possivelmente, né? Entre o 500, tá? Entre o 513 e o 463, né, que é a nossa VWAP ancorada, que é justamente, aliás, VWAP diária, né? Ou também, como eu digo para vocês, como nós temos uma Petax, basicamente dia muito direcional, galera. Então, quando a gente tem esses dias assim, que é essa distância, né? Eu sei que foi por um motivo macroeconômico, né? Mas fato é que houve essa distância, né? Os players eles estão compradores, tá? Então provavelmente o câmbio ele pode realmente fechar o mercado perto da máxima de mercado, né? Então basicamente foi isso pro câmbio, tá, galera? Pessoal, no canal curtam e compartilhem com o amigo de vocês, tá? Deixem um like, que hoje nós temos análises diárias, tá, pessoal? Então, mini índice, galera, foi o seguinte, né? Que no nosso mini índice, o preço ele na abertura buscou o nosso ajuste, né? E depois se endereçou logo por uma leve alta, né? Como os nossos DIs eles estavam um pouquinho mais flat na queda, a nossa bolsa, né? No caso aqui nosso mini índice buscou logo o nosso POC, né? Então do ajuste para o POC passado é interessante, né? É interessante essa movimentação. Então aqui dava para enxergar uma compra, tá? Depois ele não conseguiu passar aqui do 142 a 500, né? Que tá aqui os players de venda eles conseguiram realmente defender esse nível, né? Depois teve a abertura do mercado à vista, né, galera? E aqui, assim, eu entendo que ainda podia ter um certo cenário de compra ainda, galera, né? Então, o que eu entendo aqui, porque, né, a gente viu que no macro, né, por mais que esteja um pouquinho mais flat, mas os nossos, deixa eu aumentar aqui, né? Então, olha, logo na primeira meia hora de mercado, olha só como estavam as nossas ações, inclusive as bolsas também, elas estavam positivas, tá? Só que depois da notícia do Trump, né, elas realmente caíram. Inclusive a gente vê aqui o mergulho aqui, olha só, né, o mergulho do micro S&P, tá? Só o fato é que elas estavam no polo positivo, né? Um pouquinho mais compradores, e aí até então eu enxerguei que poderia ter uma compra para trazer para esse POC novamente e vir desafiar a máxima, né? Ele fez parte, né? Ele conseguiu fazer parte desse movimento. Deixa eu diminuir aqui, isso. Ele conseguiu fazer parte desse movimento, né? Que a gente viu aqui, quase que ele chega, mas não conseguiu desafiar a máxima, né? Que seria aqui 0,5%. E depois a abertura do mercado americano, né? Que no nosso EWZ, tá? EWZ, deixa eu colocar aqui, isso, olha só, tá com nosso EWZ, nós tivemos um pré-mercado aqui, inclusive de baixa, né? E foi o mercado ele veio realmente, galera, ele tava com uma força vendedora quando abriu o mercado americano, né? Olha só, né? Inclusive o BR Titãs tava com um leve gap de baixa, tá? Então isso aqui foi ruim para o nosso mini índice e Bovespa também, né? Que tá caindo 0,67 de queda, tá? Mas ele podia ter caído mais, tá, galera?
Ele podia estar caindo um pouco mais. O fato é que nós tivemos aqui, né, uma break news, né? Aí o câmbio e os juros começaram a subir e o nosso mini índice, por sua vez, ele tende a cair, né? Então ele começou realmente a cair, fez uma movimentação de queda, tá? E aqui nós podemos ver nas nossas ações, né, os nossos índices, aqui um arrefecimento, né, galera? Então deixa eu riscar aqui pra gente. Então olha aqui, um arrefecimento, né? E aqui o mini índice como realmente, né? Aí aqui ele entregou, quando ele fez esse spike de baixa, essa movimentação, né? Aí aqui foi uma coisa bem parecida como ontem, né? Então aqui era o cenário, ainda podia ter uma compra, né? Principalmente aqui. Mas depois, né? O cenário virou o cenário de venda, tá, galera? Então ele fez esse spike, né? De queda, de baixa, né? Então a gente tem aqui a mudança do sentido, fez um movimento e aqui que ele tocou, né? Que a gente tem uma liquidez, pessoal. Aqui nós temos uma liquidez, né? Então a gente tem um POC aqui, né? Ele tem a liquidez. Qual é aqui nós temos a aceitação, a rejeição e a rejeição, né? A gente teve esse spike e ela tocou por baixo, né? Então ele fez um movimento clássico de mercado, né? A gente espera perder, ele volta, né? Para vir logo desafiar a mínima. Só que ele não conseguiu. Ele foi buscar onde? O POC de até então, né? De hoje, que seria a nossa aceitação, né? E daqui ele não conseguiu passar, né? Tanto que o pessoal vendeu de novo, né? Vendeu aqui, né? Então, como ontem a gente tem um cenário de venda daqui, né? Se o preço passar, né, e renovar essa máxima, aí já se desconfigurou e aqui já é uma compra, né? Então esse aqui é o Trade Location mais o Price Action, né? Só que não foi o que aconteceu. Ele realmente, né, os players vendedores defenderam, tá? E o mercado ele começou realmente a pegar, olha só, né, arrefecimento. E com o tweet do Trump, né? Olha só. Aí realmente caiu, né? Aí realmente a gente teve arrefecimento de tudo e ele pegou uma certa tendência, porque até então a gente está em 0%, tá? E o câmbio ele já estava a 1,70, né? Tava 1,70, as DI 1,20, 1,40. Então a nossa bolsa ela podia estar caindo mais, tá, galera? Ficou até confortável aqui, né, que eles não estavam caindo. Eu achei um pouquinho mais estranho, mas depois começou a cair, inclusive buscou aqui, né? Tá buscando aqui nossa amplitude média diária que está nos 140, 855, né? Tá tentando romper essa amplitude média diária, tá? Mas para a parte da queda, né, galera? A gente tem a alta aqui. Deixa eu mostrar um pouquinho mais para vocês, né? Então a gente tem esse indicador aqui que é muito bom que ele calcula, né? Junto com o nosso indicador de volatilidade, né? Só que das primeira 1 hora, né? Segunda 1 hora e terceira hora de mercado. Então, indicador maravilhoso, realmente, olha só, né? Ele plota, né? Ele plota aqui a nossa amplitude média diária e isso aqui funciona como um proxy, né? Então, galera, basicamente é isso. Eu desejo a vocês um excelente resto de pregão. Deixem um like, compartilhe com um amigo de vocês. Dúvidas, se inscrevam no canal. E um excelente final de semana. Até mais, pessoal. Valeu!